Jesus pregou aos mortos. O que a Bíblia quer dizer quando fala que ele pregou aos espíritos em prisão? Isso significa os mortos? Obrigado. Isso tem a ver com os mortos? Isso tem a ver com demônios? Quem são os espíritos em prisão? O que é Jesus ter pregado aos espíritos em prisão? Como essa questão funciona? Sim ou não? Ele pregou ou não aos espíritos em prisão? Sejam bem-vindos. Esse é mais um programa de debates da Rádio Musical FM. Eu sou o pastor César Cavalcante. Nós vamos juntos até o final dessa programação. E o tema já está lançado aí. Você pode, inclusive, passar lá pelo Instagram, no @FM Rádio Musical, e votar, né? Nesse momento, 39% está dizendo que sim, 61% está dizendo que não. E você pode passar por lá pelo Instagram e deixar o seu voto. Afinal, Jesus pregou ou não aos espíritos em prisão? Para tratar esse assunto, estou recebendo aqui o pastor Tiago Naruzzi. Ele é pastor auxiliar da Igreja Presbiteriana Alto da Lapa, tem mestrado em teologia, tem pós-graduação em teologia e interpretação bíblica, também em teologia sistemática, exposição bíblica também, tem pós-graduação em história do cristianismo, do pensamento cristão, e é pós-graduando em história antiga, medieval e moderna, e também em história do Brasil. O negócio dele é saber da história da arquitetura, urbanismo, que legal. Tem dentro desse assunto tem uma questão legal sobre o layout das igrejas, né, no decorrer da história, e a teologia dessas igrejas e o layout, né, então é bem legal saber um pouco mais sobre isso. Reverendo Tiago, bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso programa de debates. Muito bom te receber, meu irmão. Muito obrigado, pastor. Sempre um prazer muito grande estar aqui, né, com a audiência na Musical do programa Debates, e hoje em especial conhecendo o professor Gabriel, que já o conheço pela internet, então é um grande prazer, uma satisfação. Legal. Você vai defender que ele pregou ou não aos mortos? Só assim, a grosso modo. Sem definir o que seriam esses mortos, ainda? Se for no sentido do senso comum, eu vou defender que não. Então que você está ganhando lá no... Primeira vez na história do programa em que eu participo que eu estou com o senso comum ao meu lado. Todos esses anos nessa indústria vital é a primeira vez. Então tá bom. Com a gente aqui no programa, estou recebendo também o professor Gabriel Cruz. Ele tem licenciatura em História, bacharelado em Teologia e atualmente cursando Pedagogia. O Gabriel tem aí influenciado bastante pessoas através das redes sociais, levando ensino sobre os livros da Bíblia, sobre teologia, e congrega na Assembleia de Deus, Ministério de Perus. Bem-vindo, Gabriel. Muito bom te receber mais uma vez, meu irmão. Bom dia, paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Pastor César, muito obrigado mais uma vez. À Rádio Musical, ao pastor. É muito bom conhecê-lo pessoalmente, a todos os nossos ouvintes e telespectadores aí pelos meios de comunicação da rádio, que tenhamos um bom debate nessa manhã. Bom, antes de seguirmos aqui, eu quero apresentar aqui, convidar aqui o pastor Eduardo, que é da Assembleia de Deus do Ministério do Ipiranga, aqui na Vila Primavera. Bem-vindo, pastor. Muito prazer, pastor César. Prazer te receber. Que veio assistir o programa aqui ao vivo para saber se é de verdade a gente aqui. Você acompanha faz algum tempo? Todas as semanas. Que legal. Glória a Deus. Deus abençoe. Muito bem-vindo. Muito obrigado. Deus abençoe. Tá com a gente também aqui o Flávio, que é seminarista, e também vem acompanhando o pastor Tiago. Fabião, bem-vindo, meu irmão. Deus abençoe. Você que estava na outra rádio também, não é? Sim. Ele fica Fiel escudeiro. De apoio, né? Exatamente. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Fica na paz. Bom, feitas aqui as apresentações, eu volto aqui para o pastor Tiago. Reverendo, como é que fica essa ideia? Você defende que Jesus pregou aos mortos, não pregou? O que significa isso? Por que esse tema está na teologia? Como é que... Tá. Até para que eu responda e que não haja uma confusão no sentido conceitual, né? Se a pergunta for se Jesus pregou aos mortos após a sua morte, que eu acho que delimita um pouquinho mais, né, a nossa temática, eu defendo que não. Agora, se esses mortos, da qual nós vamos discutir aqui, são mortos espirituais e nesse sentido, né, a pregação de Jesus se dá no seu ministério encarnado, sim. Eu acredito que a proposta do programa seja se Jesus Cristo pregou aos mortos após a sua morte, né? Então, nesse sentido, entendo que não. Tá. Pastor Gabriel, como o senhor se define dentro desse tema aí, se Jesus pregou aos mortos, como é que fica? Bom, pastor César, a minha posição no debate hoje, nós vamos, claro, esclarecer aí algumas questões ao decorrer do debate, das nossas falas,
é que Jesus Cristo, ele, após a sua morte, ou durante o período da morte e ressurreição, ele desce ao Hades, né? E ele proclama a sua vitória, né? Ele testifica a sua vitória. E alguns também acreditam que a possibilidade dele ter resgatado os santos do Antigo Testamento que lá estavam, tá? É uma posição também a qual quero salientar ao decorrer do debate, que nós vamos discutir, analisando alguns textos. Mas o meu foco principal, não vou defender a ideia de que ele pregou aos mortos num conceito salvífico, né, para trazer salvação ou arrependimento, como acreditava, por exemplo, Clemente de Alexandria, que ele foi pregar arrependimento aos que lá estavam, porque a Bíblia é clara ao dizer que ao homem é ordenado morrer uma única só vez, né? Enfim, mas acredito que ele desce ao Hades e testifica, proclama a sua vitória. Bom, para quem está acompanhando a gente aí agora no YouTube, estão perguntando o tema. O tema é se Jesus pregou aos mortos, né? Se Jesus pregou aos mortos. Então, quem puder, escreve aí nos comentários que ajuda quem está chegando depois. Vamos lá. Pastor Tiago, como fica essa questão de 1 de Pedro, capítulo 3, versos, especialmente o 19 e o 20, que diz que ele pregou aos espíritos em prisão. O que ele fez ali? Como é que funciona essa questão, meu irmão? Bom, vamos lá. Como bem já salientou, né, o professor Gabriel, existem aqui inúmeras interpretações, né, acerca desse texto aqui, um texto de fato complexo na sua interpretação, né? Alguns dizem que ele desceu ao inferno, porque entendem que Hades, embora não apareça nesse texto, né, essa ideia, que ele foi ao inferno. Uma posição defendida, de fato, por Clemente. Existe também uma teoria ou uma interpretação que diz que ele pregou no limbo, né? Ou no limbus patrum, que é a ideia daqueles que foram mortos em Cristo Jesus, aguardando a vinda do Messias, né? Estavam no lugar, aguardando este anúncio ou esta anunciação. Existem também a ideia de que ele proclamou a vitória, então não é uma pregação no sentido evangelístico. Salvífico, como diz o Gabriel. Exato. Eu entendo, talvez não seja a posição majoritária, mas aqui quero tentar pelo menos esclarecer o porquê que nós entendemos dessa forma, que na verdade aqui nós entendemos que ele pregou aos espíritos cativos do tempo de Noé. E aqui eu ofereço alguns motivos para que a gente fundamente essa interpretação, né? A primeira delas é por uma questão teológica, ou seja, nós não vemos base bíblico-teológico para nenhuma das interpretações anteriores. Por exemplo, na questão salvífica, né? Como é que ficaria essa questão? Um segundo motivo é uma questão hermenêutica. Por exemplo, se a gente for para 2 de Pedro, capítulo 2, versículos de 4 a 6, o texto vai dizer assim: e é o mesmo autor que talvez elucide, né, esta nossa dificuldade interpretativa. Ele diz: ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou ao abismo de trevas reservados para juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Aí ele termina aqui a sua ideia. A minha pergunta aliás, a reflexão perceba que esse texto ele está em paralelo com esse texto que nós estamos trabalhando, né? De 1 Pedro 3. E perceba que aqui existe uma semelhança que nos ajudará na interpretação. Qual é? Que 8 pessoas foram salvas. Quem seriam essas pessoas? Gênesis 7:13 vai dizer que quem entrou na arca foi Noé, seus filhos Sem, Cã, Jafé, sua mulher e a mulher dos seus filhos. Então perceba que nós estamos remontando a ideia de que ele está falando de uma salvação que não é espírito maligno, mas que é algumas pessoas, especialmente a 8 pessoas deste período. E talvez a pergunta neste momento dos ouvintes seja, mas como foi que Jesus pregou, né, neste período? O próprio apóstolo Pedro nos dirá nessa segunda carta, capítulo 1, versículo 20, quando ele diz assim, lá a parte do 20, né, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo. Então nós entendemos que o Espírito ali, de Deus, ou Espírito Santo, agiu em Noé, ainda que
não de uma forma verbal, mas velada, até mesmo pela construção da arca, chamando o povo ao arrependimento, povo esse que não se arrependeu, então recebeu o juízo. Ok. Professor Gabriel, o senhor crê dessa forma ou não? Como que você entende? Não, por mais que essa interpretação é abraçada por grandes exegetas hoje na atualidade, acredito que ela tem algumas falhas, e nós poderíamos aqui até mesmo pontuar quais são essas falhas. Além de falhas gramaticais, quando nós analisamos o texto, em primeiro momento, talvez uma leitura rápida, vemos que o tema não é trazer a ideia de que o Logos pregou, ou o Espírito do Cristo pregou, influenciando ou através de Noé. Nós vemos que a preocupação também do autor da epístola é, de certa forma, construir uma cronologia. E essa cronologia se dá a partir, por exemplo, dos sofrimentos de Jesus. É por isso que ele inicia dizendo, pelo menos esta parte aqui, que Jesus Cristo padeceu uma vez pelos pecados. E depois, algo que faça alusão à sua encarnação. Aí ele entra nesse texto que realmente é um texto difícil, é discutido desde o período da patrística. E é interessante que, ao desfechar este período, este texto, no versículo 22, ele conclui com a exaltação de Cristo. Então, acredito que este evento aqui se dá justamente entre o sofrimento e a exaltação de Cristo, entre a morte e a ressurreição. Agora, é claro, essa descida de Cristo, por exemplo, a ideia dele pregar aos espíritos em prisão, acredito que de forma alguma possa ser essa pregação num conceito, numa ideia salvífica, conforme nós falamos aqui no início do debate. Além do mais, acredito que essa interpretação é falha pela própria história da igreja. Porque quando nós vamos analisar pelo menos os primeiros séculos, os primeiros relatos dos pais da igreja, eles acreditavam numa descida de Cristo ao Hades, né? É claro que tem aqueles com pensamento um pouco heterodoxo, né? Como, por exemplo, o próprio Clemente de Alexandria, dentre outros, os pais latinos também, por exemplo, acreditavam numa ideia de salvação, numa ideia de arrependimento, enfim. Mas alguns com pensamento um pouco mais ortodoxo, e quero citá-los aqui ao decorrer do debate, até mesmo para reforçar a ideia de que Cristo sim desceu ao Hades e testificou a sua vitória, conforme diz Colossenses, dissipou ali as potestades e os principados. Reverendo. Vamos lá. Eu queria fazer aqui duas perguntas, né, retóricas, mas deixo aqui em aberto caso o professor queira responder. Primeira delas: quando esta pregação, embora não seja evangelística, talvez o professor vá defender a ideia de uma pregação sobre a vitória, né? Quando isso ocorreu? O professor já, pelo menos pelo que eu entendi, disse que foi entre a morte e a ressurreição, não é isso? Correto. Então, nesse sentido, a minha pergunta é: como é que fica o texto, por exemplo, de Lucas 23? Onde está Jesus, lá os dois ladrões, né? E um pede que ele o salve aqui nas minhas palavras. Então Jesus responde: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Mas mais do que isso, a partir do 44, mais precisamente no 46, Jesus diz assim, um pouquinho antes de sucumbir, né? Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Por quê? Neste texto nós fundamentamos que, embora o corpo permanecesse no sepulcro, né? No Hades, 3 dias, o teu espírito diretamente foi ao Pai. Como se dá como se explica nesse sentido, nesta interpretação, que neste período de 3 dias houve uma proclamação? Essa é a minha primeira pergunta. Segundo, o senhor coloca Hades como sepultura? Isso, então, e eu vou mostrar aqui depois um estudo terminológico, não só da tradução da Septuaginta, mas também do próprio texto grego aqui, tá? Que ela não aparece exclusivamente como sendo o inferno. Tá? Então, essa é a minha primeira pergunta. E a segunda: quando se iniciou esta interpretação de que ele desceu, seja no inferno, no Hades, para pregar? Já foi citado Clemente, mas nós estamos falando de século III. Se o irmão tem alguma uma outra fonte que diga que isso é anterior ou inicia-se no século III. Ok. Bom, o senhor quer... Não, é isso mesmo. Você quer seguir? Vamos. A primeira pergunta, nós podemos entender até então de duas formas. A fala que Jesus
se dirige a Dimas pode ser interpretada com base em Lucas 16. Porque, pelo menos em Lucas 16, que muitos têm como parábola, eu não vejo como uma parábola, Lucas 16, acredito que Jesus Cristo revela ali o mundo espiritual, o pós-morte no caso. Então, em nenhum momento a ideia do paraíso ser no céu. Então, acredito que Jesus Cristo não esteve no céu durante a sua morte e ressurreição. Até mesmo porque essa é a fala a qual ele dá a Maria Madalena. Eu não subi. E o termo subir ali no grego é a ideia de ser elevado mesmo. Muitas pessoas, não, ele não indicativo subiu. ativo, né? Exatamente. Não, ele subiu para ser glorificado. Ele não subiu no sentido de porque não foi exaltado e tal. Não, mas é porque ele mesmo disse que ele não foi elevado ainda, né? Então, assim, acredito que, pelo fato, em nenhum momento a Bíblia dizer que o paraíso, né, pelo menos antes da ressurreição de Cristo, se dava no céu, acredito então que ele realmente está no paraíso, só que o paraíso fica nas regiões mais baixas, talvez naquela clássica imagem que nós temos de Lucas 16, onde nós temos o seio de Abraão, né, o Tártaro e o abismo, né, que faz a distinção desses dois lugares. E aí eu acredito, ali é o Hades. O Hades, no caso. Acredito que ali não, em nenhum momento é uma parábola. Acredito ser uma história real, contada talvez de uma forma parabólica. E a questão do espírito, ao meu ver, Jesus apenas está citando um salmo. E este salmo, na verdade, acredito que não podemos levar na literalidade de que o Espírito voltou para Deus, porque se interpretarmos este salmo na literalidade, devemos interpretar Eclesiastes 9 também na literalidade, né? O corpo volta ao pó e o Espírito a Deus que o deu. Muitas pessoas, principalmente tricotomistas, têm essa ideia de que, por exemplo, o corpo volta para a terra, a alma se dirige, né, ou ao céu ou ao inferno, e o espírito retorna para Deus. Quando que, na verdade, Salomão, ali em Eclesiastes, de uma forma fenomenológica, ele está querendo dizer que a parte material do homem volta a estar à disposição do mundo espiritual. Então, quando Jesus Cristo diz, em tuas mãos entrego o meu espírito, acredito que dessa forma também ele está fazendo, colocando à disposição do mundo espiritual. Ok. Até eu sei que não é essa a ideia, mas esse texto de Lucas 16, geralmente ele é muito usado, né? Não só para este tipo de reflexão, entre outros, mas aqui até para que os ouvintes depois busquem isso na sua casa, a pergunta que tem que se fazer é aonde começa esse texto? De Lucas 16, 19, começa no? 19, né? Pergunta é, porque se você não tiver o início e ele começar aqui, tá desconexo. Jesus está falando a despeito do quê? Em que contexto? Esse texto começa lá no versículo 1. Jesus também disse aos discípulos, havia um homem rico que tinha um administrador. A parábola do administrador infiel. Por que isso é importante que a gente olhe no texto? Porque a gente vai ver que, na verdade, a discussão ou a proposta desta parábola, embora o professor não entenda como sendo uma parábola, né? Vou partir do que nós entendemos, tá? Ele está combatendo a ideia, ou a zombaria, melhor dizendo, dos fariseus. Porque ele está dizendo, existe um administrador infiel que mesmo depois caindo, ou seja, sendo descoberto, não se arrepende. Aí Jesus, lá embaixo, ele diz no 13, ninguém pode servir a dois senhores. Ou seja, ele está fazendo uma denúncia do amor à riqueza. Se você for um pouquinho mais para baixo, os fariseus no 14 diz, é continuação da ideia, do mesmo texto. Que eram avarentos, ouviam essa repreensão e essa história que Jesus estava contando para eles e o ridicularizavam. Então Jesus, depois de trazer mais uma exortação, propõe essa segunda parábola. Perceba que a ideia aqui não é necessariamente ou primordialmente falar de um contexto metafísico, ou seja, como se dá a vida após a morte, mas é mostrar que essa perspectiva farisaica, aliás, de que finanças, dinheiro, prosperidade eram sinônimos da bondade ou da graça de Deus no sentido de ser alguém salvo, porque era uma teologia muito dos fariseus essa ideia, em que o pobre estava sobre a maldição de Deus e o rico sobre a sua bênção. Então ele conta uma parábola dizendo, tinha um rico que desfrutou das suas benesses em vida, entretanto onde ele estava? Agora, tinha um pobre e onde ele estava? Perceba que ela está dentro de um contexto maior, que se nós tirarmos desse contexto, aí sim, abre precedente para que a mensagem primordial seja, por exemplo, os aspectos metafísicos. Quando há uma discussão, aí já vai enviesando o tema, né, do debate, se é parábola ou não, o professor Gabriel diz que entende que é um texto, que é um fato, né, o senhor vai defender como uma parábola.
tem uma perícope no meio aí, que é a Exato, questão a do discussão vai divórcio. estar aí, Ela dá exatamente. uma desconectada, né? É Depois justamente ela volta. aí que é a discussão. Mas voltando ao caso, já que o senhor crê que é uma parábola, mas as parábolas, elas não podem trazer uma coisa antidoutrinária, né? Não, de uma forma doutrina errada. Então, mesmo que fosse uma parábola, não permanece o argumento de que o Por layout... isso que a gente situa ela no versículo 1, como sendo uma explicação não necessariamente a respeito do como se dá a vida pós-morte. Eu não estou dizendo que ela também não sirva a este propósito, né? Mas se o senhor entende que é parábola, Tá. mas se não é para falar sobre como funciona Sobre o que o é. salvo e o perdido no pós-morte, pra Sim. que é? Não, então, por quê? Qual que é a discussão no versículo 1? Sobre aquele que é infiel com as riquezas ou a questão da mordomia, né? Então, Aquilo mas o que Deus nos acontece dá. com ele no pós-morte, não é? Não necessariamente. Na verdade, eu prego esse texto dizendo, irmãos, precisamos entender o que fazemos em vida. Porque isso reflete, aqui nós não estamos pregando, por exemplo, mérito na questão da salvação. Entretanto, Tiago não diz que a nossa fé ela é verdadeira a partir das evidências de obras. Então, por exemplo, um rico, pense num contexto, deste contexto aqui, dos fariseus, que entendiam que a riqueza já era como se fosse uma chancela, um carimbo da sua salvação. Essa era a teologia dos fariseus. Jesus está contrapondo isso. Perceba que a ideia, então, desta parábola, ela diz respeito mais a este contexto do que necessariamente explicar a ideia se alguém pode transpor-se de um lugar a outro ou se ele está no inferno, embora tragam elementos que nós chamamos de secundários ou ensinos secundários, né? Mas talvez isso a gente possa, inclusive, discutir numa outra... de que fato ou de que se trata, né? Porque a ideia... por exemplo, quando eu uso Lucas 16, muitas das vezes para argumentar com adventistas, testemunhas de Jeová, eles dizem, você não pode utilizar por ser uma parábola. Aí o argumento independente se é uma parábola ou não, ela contém alguns ensinamentos referentes ao pós-morte, referente à ressurreição, por exemplo, em seus últimos versículos. Respondendo agora a sua segunda pergunta, nós temos, por exemplo, antes mesmo de Clemente, algumas citações de pais da igreja, por exemplo, o credo apostólico, né? Aí nós temos claro, não é algo bíblico, vamos assim dizer, que emana das escrituras, e sim uma doutrina credal, todavia... acredito que remonta bem o pensamento ali dos cristãos, pelo menos do primeiro e segundo século. Nós temos também, vou fazer algo que eu particularmente não gosto, uma vez que nós nos apegamos mais somente às escrituras, mas a utilização de textos, os quais nós chamamos de apócrifos, como por exemplo a carta do rei de Edessa, né, de Tadeu ao rei de Edessa. Quando, em História Eclesiástica, inclusive, Eusébio de Cesareia cita, ele diz assim que Cristo foi crucificado, ele desceu ao inferno, derrubou o que jamais havia sido removido, embora tenha descido sozinho, subiu ao Pai com uma grande multidão. E aqui dá a ideia daquilo que eu disse no início do debate, né, quando Jesus Cristo desce e resgata, pelo menos, os santos do Antigo Testamento que aguardavam ali o findar ou o completar da sua salvação. Né? Não é uma interpretação que eu particularmente acredito. Mas nós temos também Inácio de Antioquia, discípulo do apóstolo João, que ele diz: Cristo desceu ao inferno sozinho e voltou acompanhado de uma grande multidão. Claro que se também nós pegarmos este caminho, nós temos alguns textos que poderiam apoiar, como por exemplo Efésios, capítulo de número 4, que ele levou o cativeiro. Nós temos um salmo também que diz que o Senhor removeu aqueles que estavam presos nas ânsias da morte. Então nós temos alguns textos, por mais que poéticos, que apoiam essa ideia, pelo menos, de Jesus Cristo resgatar aqueles que aguardavam ali o findar da sua salvação. Então você tem mais textos... Tá. Deixa eu só fazer uma intervenção. O próprio Clemente, acho que ele é do século II, né? Na verdade, não é do século III, na verdade, né? Eu acho. Vai se discutir. Bom, o nascimento que... sim, né? Mas eu creio que a ideia da mas escrita... ele nasceu no ano 150, né? Então, 150, ele é do século II. A gente vive hoje 60, 70. Discípulo de João. Deixa eu só fazer uma observação aqui, que eu julgo ser importante. Até nós estávamos conversando aqui nos bastidores sobre a questão do credo. Existe um certo equívoco quando se diz que no credo existe a ideia de desceu ao Hades. Isso não é verdade. Por que eu digo isso? A versão grega do credo, ela não traz essa terminologia. O que traz é a tradução latina
do credo. Isso é importante que a gente ressalte, tá? É somente na versão latina, mais precisamente ao final do século IV, que aparece o termo descende ad inferna. Na versão grega não existe isso, tá? Existe um artigo escrito pelo reverendo Dr. Heber Carlos de Campos, publicado pela Fides Reformata, que trata de forma minuciosa deste equívoco, né? Ou seja, de que as pessoas entendem que no credo dos apóstolos existia a ideia da descida ao Hades. Nem no credo niceno de 325 existe o termo Hades. O que existe é o qual por nós, homens, e para nossa salvação, desceu, se encarnou. É a ideia da descida dos céus, a ideia da encarnação, o início da humilhação. Também não há nenhuma menção à descida de Jesus ao Hades ou ao inferno. É no credo niceno-constantinopolitano, em 381, que um novo termo aparecerá, que é o termo sepultado, que também não tem nada a ver com Hades. Olha que interessante. O termo aqui, se eu não me engano, me perdoem se eu estiver equivocado, acho que é tafentá, eu não sei a pronúncia correta, que é de sepultamento. E o que estava em jogo aqui, para que este termo fosse acrescentado, era aquela famosa heresia de negar-se à corporeidade de Cristo, né? O professor bem conhece. O docetismo, né? Exatamente, né? O docetismo e tantos outros, que a ideia era o seguinte: se ele não fosse só uma aparência humana, ele não seria sepultado. É essa a ideia, tá bom? E aonde é que aparece, então, o termo, de fato, Hades? Só no credo atanasiano, século IV para século V. E aqui precisa de uma observação, porque diz os estudiosos, né, que a versão final do credo atanasiano, isso é uma discussão aqui para os críticos, né, só vai se dar a partir, ou no finalzinho do século VI para o início do século VII. Nós estamos falando de quase 800 anos de história, né? Então, é no credo atanasiano, mais precisamente, lá no item 36, que vai aparecer, vai dizer assim, ó: o qual sofreu por nossa salvação, desceu ao Hades, ressuscitou dos mortos ao terceiro dia, ascendeu ao céu, sentou à direita de Deus Pai onipotente. Aí ele termina. Aí a gente precisa entender o motivo pelo qual este novo termo foi acrescido neste novo credo. Por quê? Justamente porque voltava-se às discussões docetistas. Se Jesus de fato era homem na sua totalidade, na sua corporeidade, então a ideia é que ele foi sepultado. A ideia aqui do Hades, como depois eu pretendo mostrar, não existe apenas a ideia de inferno. Existe a ideia também de cova, de sepultura. Inclusive, no texto, se eu não me engano, eu tenho anotado aqui, eu acho que é Atos capítulo 2, versículo 27, se eu não me engano, a palavra ali é Hades. Para não falar besteira aqui, eu vou achar onde eu deixei anotado. Mas só voltando aqui à questão dos credos, né? Essa ideia de que já lá no credo dos apóstolos, a gente não tenha definido quem é que escreveu, né? Mas o período é muito importante. É conhecido como credo dos apóstolos. Isso. Né? Não há esta menção de descida ao Hades, Ok. tá? Bom, eu comecei com o reverendo Tiago, vou terminar com o professor Gabriel esse bloco, mas aí só pontuando aqui que não é... É verdade, o credo, ele aparece lá pelo século IV, né? E também tem essa questão da teoria da revisão do que foi feito por Atanásio. Porque o Atanásio não é do século VIII, mas existe sim essa teoria da revisão. Agora, existem outros livros do século II, ou menções dentro do segundo século da igreja, e século III e tal, que trabalham essa questão, a começar por Clemente, mas tem, por exemplo, o próprio, dentro do apócrifo de Nicodemos, salvo engano, tem uma parte chamada Descida de Cristo aos Infernos, né? Então, mas volto aqui para o professor, para a gente fechar esse bloco. Bom, inclusive eu iria utilizar esse texto de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, justamente para entender que quando a Bíblia faz essa referência, inclusive é o próprio Pedro aqui que está pregando, né? Quando ele cita o termo inferno, de fato faz uma referência ao inferno. Por quê? Ele cita o Salmo de número 16 em sua pregação, que ele diz: pois não deixarás a minha alma no inferno. Está fazendo uma referência à sua parte material. Por que eu sei? Porque no próximo verso, ele já refere-se ao corpo. Nem permitirás que o teu santo veja a
corrupção. A corrupção aqui, o processo ao qual o corpo deveria passar, né? De decomposição. No verso de número 31, ele ainda diz: e antevendo isto, disse da ressurreição de Cristo que a sua alma não foi deixada no inferno, nem a sua carne. Então percebe que ele está separando aqui, né, a alma da carne ou do corpo. Bom, o pastor César também citou aqui que foi importante. Antes mesmo do Atanásio, nós temos outros pais da igreja que inclusive colaboraram muito com a nossa doutrina. O próprio Santo Agostinho. Ele diz: a Escritura declara que Cristo, no que diz respeito à sua alma, esteve no inferno e isso foi prefigurado por Davi. Santo Agostinho também fazendo uma referência ao Salmo de número 16. Só um detalhe, desculpa interrompê-lo, para que a gente não esqueça. Agostinho diz isso, mas diz que o inferno foi na cruz, não após a morte. Ele tá? acreditava Ele faz que isso. os terrores do inferno... Exatamente. Por quê? Porque o ouvinte que não tem esse conhecimento mais profundo, talvez ele entenda que Agostinho defendia a descida do inferno após a sua morte, mas não. Foi antes, foi na cruz. Tá? Alguns que acreditam que Cristo experimenta os terrores do inferno, né? Bom, Hilário de Potieres, inclusive, ele diz que a cruz, a morte e o inferno, esta é a nossa salvação. No latim, cruz, mors, inferis salus nostra est. E Leão Magno também colabora bastante com esse pensamento, e citando um reformado, o Vermigli, né, que inclusive era católico e se converteu a fé cristã genuína, ele mesmo diz: a sua alma, assim que deixou seu corpo, não descansou, mas desceu ao inferno. Então nós temos ali até alguns pensadores durante o período da Reforma que também colaboram com a ideia de que Cristo desceu ao inferno. Bom, eu vou para o intervalo rápido, a gente volta já. Fechei esse bloco com o professor Gabriel, então volto com o reverendo Tiago. Vamos lá. Não sei se vai dar tempo de depois eu só deixar uma inquietação Dá para os tempo ouvintes de em inquietar Efésios todo 4, mundo. né? Dá tempo. Mas antes, só para que a gente defina aqui o texto que nós estamos falando sobre Atos, né? Atos 2. Aqui a questão da alma na morte, a palavra aqui é psirré, psique, dependendo de qual pronúncia que você achar melhor. Se nós olharmos, não é apenas alma a possível tradução para esta palavra. Se nós vamos para Atos 2,41, está aqui aberto, então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Perceba que a área aqui decidiu traduzir por pessoas. Atos 7,14, eu estou dentro do mesmo livro, né? É a mesma coisa. Então José mandou chamar a Jacó, seu pai, a toda a sua parentela, isto é, 75 pessoas. Qual é a palavra? Psirré também. 1 Pedro 3,20 é a mesma coisa, os quais no outro tempo foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava os dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas. Qual é a palavra? Psirré. Então perceba que ela está em plena harmonia, como o professor citou, do versículo 31, que o seu corpo não seria deixado aonde? Na morte. Voltemos para o Hades, então, que algumas pessoas entendem como o inferno, porque na morte aqui, a palavra que está por detrás ali, a palavra original é Hades. Precisamos definir se Hades é inferno exclusivamente ou se Hades também pode ser apenas Tem essa morte. polissemia também. Exatamente. Mas tem algum texto onde Hades Tem. representa apenas a sepultura? Vamos lá. Eu fiz aqui um estudo prévio, né, das ocorrências da palavra Hades na Bíblia. Existem 10 ocorrências. Obviamente, de forma majoritária, significando inferno. 7 ocorrências. 2 se referindo à morte. Atos 2,27, Atos 2,31. E uma se referindo a além. Apocalipse 20, versículo 13. Então perceba que não existe apenas a possibilidade de o termo Hades significar inferno. O pastor César dá aula, né, de hebraico, de grego acredito também. Não, grego não. Não. É importante que a gente entenda o quê? As nossas traduções, elas são confiáveis? Absolutamente. Entretanto, quando nós temos essa ferramenta... A maior parte das vezes, vamos dizer assim. A gente tem que perguntar o porquê que aqui o autor ou o tradutor decidiu. Existe um contexto, ok, mas vamos ficar preso à interpretação contextual do tradutor? Não. Então, mas tem qual que é a referência mais forte que o senhor entende que Hades pode significar somente a sepultura? Atos 2,27 tá lá como morte, tá? Atos 2,31 também tá como morte. Apocalipse 20, versículo 13, está como além, tá? E sabe o que é o interessante? Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu trouxe uma outra questão aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó. Tudo bem que isso aqui vai dar uma outra discussão, mas quando a Septuaginta ou a Septuaginta, ao traduzir a Bíblia hebraica, né?
usou a palavra grega Hades como substituta ou equivalente da palavra hebraica Sheol. Sabe quantas vezes a palavra grega Hades substitui a palavra Sheol? Cerca de 63 vezes. Existem 63 ocorrências em que a palavra Sheol é substituída pela palavra Hades. E por que eu trago isso? Porque na maioria esmagadora das vezes, ela traz aqui a ideia de sepultura. Eu trouxe aqui dessas 63 traduções, 16, tal, 40. Então perceba que existe sim um conceito muito forte na mentalidade da época que Hades referia-se primordialmente à sepultura, cova ou morte. Professor Gabriel. Bom, é muito comum nós vermos a mesma palavra aparecendo no mesmo contexto, e quando nós fazemos essa análise, pode ser que tenha sim o mesmo sentido, ou pode ser uma palavra polissêmica. Acontece, por exemplo, na teologia joanina. Na primeira epístola, conforme escreveu João, ele usa a palavra mundo e, dependendo do contexto, tem os seus diferentes significados, né? Morreu não só por nós, mas também propiciação pelos nossos, de todo mundo. Por causa de todo mundo. Isso. Aí lá no capítulo de número 5, o mundo jaz do maligno também. Então nós temos essa palavra polissêmica. A mesma coisa acontece aqui também em Atos dos Apóstolos. Eu tenho uma pergunta a fazer para o reverendo Tiago. Por exemplo, o próprio Jesus Cristo havia dito para Maria Madalena que ele não subiu ao Pai. Sim. Tá? Neste período, aonde que a alma de Cristo João ficou? 20, está usando? Isso. Aonde que a alma de Cristo ficou, né? Aonde ele esteve, por exemplo, e o que fez? Segundo Lucas 23, foi direto ao Pai. Porque eu posso usar essa pergunta, ainda que de forma proposital, trazendo a pergunta, dizendo agora, Lucas 23, aonde ficou a alma? Porque se aqui ele diz, né, não me toques porque eu não subi ao Pai ainda... Lá na cruz ele diz... Ele diz, eu fui. A Bíblia não pode se contradizer, a gente vai precisar harmonizar essas coisas. Como é que nós respondemos isso? Que corporalmente, ou no corpo glorificado, ele não ascendeu ao Pai. Entretanto, ao morrer, com toda certeza o seu espírito foi elevado, porque o texto de Lucas 23 diz assim. Agora, se essa interpretação ela não for... E como lidar com João 19? É João 19, João 20. né? João 20 que está usando, não é 20, acho que é do 17. Exatamente. Recomendou-lhe não me detenhas porque não subiu ao Pai. Exato. Aí eu pergunto, né? Tá bom, se essa minha interpretação ela não for agradável, né, aos ouvidos, eu pergunto, então, como é que junta esses dois textos aqui? Em especial de Lucas 23. E uma outra coisa interessante que a gente veja aqui é a ideia do verbo aqui. O verbo, por exemplo, porque ainda não subiu ao Pai, ele está no verbo no perfeito auristo, tá? Uma ideia não completa. Entretanto, aí está num problema pior ainda. Porque a parte B do versículo, porque subo para o meu Pai, o vosso Pai, o verbo está no presente do ativo do indicativo. O que isso significa? Que o verbo ou a ação acontece no momento da fala. Mas ele está ali presente. Tá. Como é que a gente sai disso aqui, então? Professor. Bom, acredito que quando nós analisamos essas duas falas de Jesus Cristo na cruz, entra justamente a ideia dele ter descido, né? Porque se nós falarmos que ele subiu aos céus, acredito que ele entra em contradição, sim, pelo que ele diz a Maria Madalena, porque o termo que aparece ali em subir no grego, me falhou agora, anabaio, né? Me corrija se eu estiver equivocado. É a ideia de ascender, de ser elevado mesmo. Ou seja, independente do evento que aconteceria no céu, ele está dizendo que ele não foi elevado. Tá? Então, se ele não havia subido para o Pai e nem mesmo ficado na sepultura, em algum lugar a sua alma tivera que estar ou repousar. E, claro, acredito que também não ficaria sem fazer nada. Né? Então, o professor entende que há uma contradição, é isso? Acredito que é uma contradição. Sim, acredito então que Jesus Cristo, de fato, ele não poderia ter subido ao Pai naquele momento. Acredito que ele sobe ao Pai no momento da sua ascensão aos céus. E como que o senhor explica o texto da cruz? Nas tuas mãos entrego meu espírito? Acredito que da mesma forma que o escritor de Eclesiastes diz que o espírito volta a Deus. Acredito que ele está se colocando à disposição do mundo espiritual. Estou nas tuas mãos. Tipo Isso, assim. Exatamente. Tá. Posso fazer uma pergunta que eu queria... o professor, né, usou o texto de Efésios, capítulo 4, acho que versículo de 7 a 10, para citar o Salmo 68, né? Correto. A ideia do levou o cativo o cativeiro. Qual é a minha pergunta? Porque a gente precisa definir essas duas perguntas que eu vou propor para interpretar o texto. Primeiro, por que Paulo cita ou aplica esse texto de Salmo 68 aqui? E por que eu pergunto isso? Porque ele muda o Salmo. Vamos abrir no Salmo? Efésios 4:8 diz:
Quando ele subia às alturas, levou o cativeiro e concedeu o quê? Dons aos homens. Salmo 68, 18 não diz isso. Diz assim: subistes às alturas, levastes cativo o cativeiro, recebeste. Perceba que o verbo é outro, um ativo e um passivo. Recebestes homens por dádivas, até mesmo rebeldes, para que o Senhor Deus habite no meio deles. Então, tem que ver como é que tá a Septuaginta, porque geralmente Jesus, quando ele cita um texto do Antigo Testamento, ele o faz através da Septuaginta. Isso, né? isso. Mas aqui é Paulo citando Entendi. e tá desta Exato. forma aqui. Então a minha pergunta é, geralmente este texto é usado para ideia ou para defesa de que ele desceu ao Hades para que levasse aquele que estava em prisão à salvação. Eu acredito Buscasse que não seja... os salvos, Isso. tirasse os salvos daquela situação. Mas eu creio que, inclusive, não seja a posição do professor, né? Que a Eu ideia é acho mais que é da ou essa posição. Eu acho que é porque- essa sim, não é? Essa Que posição. ele retira os salvos? Sim. De Efésios, sim. Ah, é daqui o senhor entende dessa isso, forma. porque quando nós analisamos o Salmo de número 68, principalmente numa perspectiva cultural, ali nós temos um cenário de guerra e pós-guerra, né? Onde que o vencedor traz os cativos, os prisioneiros. E é interessante porque no verso de número 20, ele diz isso. O nosso Deus é o Deus da salvação, e a Deus o Senhor pertencem os livramentos da morte, mas Deus ferirá gravemente a cabeça dos seus inimigos e o crânio cabeludo que anda em seus delitos ou culpas. Verso 22. E disse o Senhor: eu os farei voltar de Bazã, que sempre faz uma referência às partes mais baixas da terra. No entanto, que ele termina dizendo as profundezas do mar. E quando há uma alusão de partes mais baixas da terra, em Ezequiel 31:18, vai dizer que o jardim do Éden, né, justamente estava nas partes mais baixas da é o terra. paraíso, né? Que no caso seria o paraíso. Então só reforça a ideia de que o paraíso ainda estava nas partes mais baixas da terra. Aí entra aquela interpretação de que Cristo não só retirou os santos, mas também o lugar e transportou para dentro da Nova Jerusalém. E aqui é uma Tá? dúvida. Quem se apegue a essa interpretação? Isso aqui se dá, então, no período dos 3 dias, é isso? Sim, alguns acreditam que se dá no período de 3 dias, outros ainda, podemos também ir por esse caminho, de que após a sua ressurreição. E aí entra o texto de Mateus 27:52, que depois da ressurreição dele, ressuscitaram a muitos, entraram na cidade santa. Né? Há essa interpretação também. Entendi. Tá, mas perfeito. Eu queria entender, não sei se, né, por que eu digo isso? Porque para nós aqui, dependendo da interpretação, essa ideia de que estes que estavam em prisão, né, como o professor defendeu, ela vai cair por terra. Porque perceba aqui, ó, existem aqui 2 contrastes. Um é concedeu dons, Efésios. Salmos é recebestes homens por dádivas. Então, por que Paulo, lógico, inspirado por Deus, ele aplica o texto, pelo menos com as terminologias não condizentes, vamos dizer assim, né? Não uma tradução equivalente, talvez aqui dinâmica, vamos dizer assim, né? Obviamente não tem nada a ver com o que eu tô dizendo, mas só pra brincar. Por que ele faz isso aqui? Tem que ter uma explicação. Inclusive para que a gente interprete esse Verdade. texto. Embora eu particularmente não concorde com a opinião do professor, mas muitos dos textos citados por Jesus, então, tem que ser entendido como truncados, porque ele não cita, a maioria das Ou vezes que Jesus aplicando, cita, ele não cita ipsis literis, Inclusive entende? a gente teve Então- um embate teológico em cima de uma questão dessa, né? Exatamente. Bom, se vocês me permitem, Claro. a gente pode estender esse debate um pouquinho mais, uns 10 minutos? Claro, porque também não tem problema algum. eu acho que o tema está muito interessante. Então, eu volto aqui para a gente ir finalizar. Volto a palavra ao reverendo Tiago. Tá, aqui é os momentos Não, finais. vamos bater papo Tá. aqui. Então, só aqui trazendo uma possível, deixando bem claro, uma possível interpretação dessa pergunta que eu fiz ao professor, né? E aqui eu vou me valer, vou parafrasear o William Hendricks, tá? Ele tentando explicar isso que eu propus aqui. E eu o trouxe porque eu, de fato, também concordo com o que ele diz. Ele diz assim, ó: pelo fato de Cristo ter realizado, consumado perfeitamente sua obra meditória, ele, recebeu a questão da mudança, né? De Deus, o direito de resgatar homens de todas as tribos, línguas e nações. Homens, inclusive, rebeldes, conforme o próprio texto de Salmo 68 nos diz. A fim de conceder, tá harmonizando, a eles agora, conforme Paulo cita ou aplica em Efésios 4:8, o dom. Que dom? O dom da salvação. Ou seja, segundo ele, Cristo ganhou a fim de premiar.
Aí ele cita 2 textos para fundamentar. O primeiro deles é Isaías 53, né? Todavia o Senhor agradou Moelo, fazendo enfermar. Aí lá no 12, por isso lhe darei muitos como sua parte. Então ele entende que, só para que os ouvintes entendam aqui, né? Que estas pessoas não são pessoas do passado, mas são pessoas do presente. Que a obra mediatória e meritória concedeu a ele o direito de resgatar, através do quê? Da concessão do dom. Para nós calvinistas é muito simples, né? Para nós a concessão do dom salvífico. Então ele não aponta para um aspecto passado, mas para um aspecto presente. E aí ele cita um outro texto, Atos 33. Exaltado, pois, a destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito, derramou isto que vedes. O que ele derrama? Senão o dom. Aí vai ter outra discussão, né? Que é esse. Mas é uma possível interpretação da qual eu compactuo. Mas gostaria de ouvir também outras interpretações a respeito disso. Vamos lá, professor. Bom, a minha interpretação ainda permanece a mesma. E quando nós temos essa diferença de palavras, acredito que Paulo ele utiliza a ideia de receber. Quem usa receber é o salmista, né? Isso. Homens por dádivas. Isso. Né? E no caso, Paulo diz que ele deu, né? Concedeu dons Acredito aos homens. justamente para se adequar ao propósito do que Paulo tem ali em mente ao escrever a epístola. Porque em seguida ele vai falar dos dons ministeriais, né? E ele mesmo deu uns para, e aí ele vai fazendo a lista ali dos 5 ministérios. Então acredito que ele faz essa adaptação hermenêutica justamente com esse propósito, né? Sim. Já de encaixar o próximo então a assunto. gente divirja talvez só na questão do tempo, né? Eu como presente, o professor talvez como algo passado. A questão do passado. Regresso. É que eu acredito que os mortos ali do Antigo Testamento, os santos, aguardavam a consumação dessa esperança. De fato, a salvação era pela graça ainda, pela fé. Nós acreditamos, mas haveria de chegar, por exemplo, o desfechar da salvação. Assim como Paulo também fala acerca do nosso. Né? Olha, conhecendo o tempo, digo que é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando nós aceitamos a fé. Então, o próprio Pedro vai falar acerca do findar da fé, do consumar a fé, o consumar a nossa salvação. Então, acredito que eles esperavam, né? Inclusive, o escritor aos Hebreus talvez colabore com esse pensamento no capítulo 11, versículo 39, dizendo que eles não alcançaram a promessa. E acredito que essa promessa se conclui, porque Deus é fiel para cumprir com a sua palavra, justamente nesse momento em que Cristo morre, né, desce ao mundo dos mortos, testifica a sua vitória, aniquila o império da morte, e aí, de fato, traz a concretização dessa promessa. Nessa sintonia fina, né, nessa sua visão, ele vai lá pregar aos espíritos em prisão. Que pregação é essa? O senhor já disse no começo que não é salvífica, eu já entendi essa parte. Mas o que seria essa pregação? Essa ideia de pregação, pastor, seria a proclamação da sua vitória, a testificação da sua vitória, e também mostrando que tudo aquilo que os santos, os salvos do Antigo Testamento esperavam, se cumpre nele. Mostrando que ele, de fato, era o Messias prometido. Entende? Ou seja... Já que ele está falando com pessoas da antiga aliança. Exato. Então, por exemplo, no caso de José, que é uma tipologia a Cristo, então mostrando que tudo aquilo que eles viveram era sombra e que, de fato, agora chegou à realidade, a consumação da fé e esperança deles. Nesse caso, então, pelo que eu entendi, ela era apenas uma proclamação da vitória. Exato. E aí, em Efésios 4, na verdade, é um resgate. O resgate. Exatamente. Mas se dá no mesmo momento, então ele vai e proclama a sua vitória dentro e resgata. dos 3 dias, porque assim, o texto é interessante que o texto em voga aqui, 1 de Pedro 3,19, ele fala o seguinte, tem que ler o 18, né? Sim. Vai. Também Cristo morreu, estou falando da morte de Cristo, uma única vez, pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele está falando da morte de Cristo e o sacrifício vicário, ali, substitutivo, né? O justo pelos injustos. Morto, na verdade, na carne, mas vivificado em espírito, no qual foi e pregou os espíritos em prisão. Quer dizer, parece que fala de um período onde Jesus estava morto na carne, porém vivificado em espírito. E esse período só se dá dentro dos 3 dias, da sexta-feira até o domingo. Então, essa pregação... essa forma de pregar os espíritos em prisão só que pode não é ter algo passado, mas é algo pra frente. Parece ter acontecido no momento em que ele estava morto na carne
porém vivificado em espírito. É por No isso texto que eu- original, me perdoe, pois não. professor, quando ele diz aqui, ó, mas vivificado no espírito, este no não existe. Não aparece. Mas ele não necessita. Não aparece, sim. Mas ele não necessita. Mas aí a gente grego entende. omite. Sim, tudo bem que a gente vai fazer uma tradução aqui por uma equivalência dinâmica ou contextual. Mas o que seria vivificado sem este no? Espírito, vivificado em espírito, pelo espírito. O no aqui já é uma opção do tradutor. Já se pede. Tá? Então, neste no qual, se não tem o no, pode ser no qual o quê? No espírito. Foi pregado. Isso, mas é isso mesmo. Isso, tá? Só que então, aí a discussão que eu acredito que eu vou trazer aqui, porque acho que é o ponto de discordância, é se esse pregar é a partir da ressurreição ou ele está se referindo à qualificação, não sei se esse é o termo correto, ou a ideia do espírito que vivificou e este espírito pregou no passado. Essa é a grande discussão. Então, mas parece que está preso na oração. Na oração, a mim me parece que está preso a essa ideia de que morto na carne, mas vivo espiritualmente, por assim dizer. No qual, espiritualmente... Isso. E em que momento da história é que Jesus esteve Essa é a discussão. vivo espiritualmente? Todo mundo sabe que ele é eterno. Mas em que momento ele esteve morto na carne? Parece que é durante os 3 dias da cruz. Sim. Inclusive, a discussão que se dá aqui dos exegetas é que espírito é esse? O Espírito Santo? O espírito que habitava como ser humano em Aí Jesus vocês vão Cristo? defender que é o Espírito de Cristo, né? Tem uma discussão em relação a seria o isso. Logos, né? Alguns acreditam ser o Logos. Exato. Isso. Embora isso aponte para algo aparentemente, da qual eu não defendo, talvez seja mais próximo da defesa do professor, né? Que é a partir da ressurreição que ele prega. Esse texto é bem complexo nos tempos verbais, porque quando ele vai para o 21, a qual prefigurando o batismo, agora também vos salva. Perceba que ele mexe com presente, passado e futuro. Então, até para que os irmãos que nos acompanhem vejam que algumas discussões é isso, não, é aquilo. Ela se dá sobre superficialidade interpretativa. Existem diversas complexidades nesse texto aqui, em especial dos tempos verbais. Um exemplo, por exemplo, dessas interpretações um pouco mais rasas é o que nós vemos em alguns movimentos neopentecostais, a ideia de que Jesus desce ao inferno surpreendendo o diabo, porque o diabo estava festejando. Estava tendo até uma festa lá, um evento. Estava tendo lá uma festa no inferno e ele tomou as chaves. Claro que isso daí nós não abraçamos, né? Isso não há peso. Aliás, não há na peso Bíblia não tem como falar que o inferno pertence ao diabo, ou que o diabo mora lá, né? Não tem. Enfim. Até a percepção do senso comum do que é inferno é muito distanciado. Por exemplo, desculpa, né? As pessoas talvez a gente possa, inclusive, refletir um dia aqui. O que é o inferno? Uns vão dizer que é a ausência de Deus, inclusive usando de uma base agostiniana. A ausência de Deus? Como assim? A Bíblia diz que o inferno é a presença ativa de Deus manifesta na sua ira. No juízo. No juízo, né? Até o senso comum, muitas vezes, do inferno, ele é um tanto quanto distanciado da revelação bíblica, né? Bom, infelizmente, é o que temos para esse assunto. Como você pode perceber, nós não estamos discutindo um assunto essencial da teologia. Ninguém pode ser taxado como herege ou não, porque crê assim, assado, desse texto. Essas são 2 opiniões, mas não são somente essas 2, tem muito mais outras possibilidades, e grandes vultos da história da teologia também se posicionam ou a favor ou contra, ou com outras interpretações sobre isso. E o nosso projeto é trazer esse conhecimento a você, ouvinte, te ajudando e, confesso, às vezes até atrapalhando um pouquinho na sua compreensão sobre tudo isso. Mas a ideia é sempre ajudar. Vinheta de considerações finais, Rafa. Considerações finais. Debates. Eu comecei com o reverendo Tiago. Reverendo, obrigado pela sua participação aqui. Muito bom te receber aqui mais uma vez. Muito obrigado. Quero aqui já também publicamente externar aqui a minha admiração por ambos, respeitosamente, foi o debate. Louvo ao Senhor por isso, porque eu acredito que mais do que o entretenimento, né? Às vezes as pessoas buscam isso. Eu creio que nós devemos estar aqui para promover a glória do Senhor. E eu entendo, né, humildemente, que de uma certa forma eu creio que nós conseguimos fazer isso. Respeitamos as diferenças, porque, como eu já disse, né, eu não carrego paixão pelas minhas ideias. Eu busco a verdade. Se um dia, até mesmo num debate, aprover ao Senhor me contradizer, me levar a um outro caminho, louvado seja o Senhor por isso. Então eu agradeço aqui a participação, agradeço o convite e que a glória seja dada ao Senhor.
Maravilha. Suas redes sociais, quem quiser te encontrar, como é que funciona? Hoje eu não vou errar, não. Aquele dia deu e-mail, né? @rev, R-E-V, Thiago com TH, Naruse, N-A-R-U-S-E. Da igreja é IP, do Alto da Lapa. Só isso também. E deixar aqui o convite, se vocês querem nos conhecer, estamos no Alto da Lapa, na rua Doutor José Elias, 67. Deus abençoe. Maravilha. Então, Rev Thiago Naruse, o Thiago dele é com TH, tudo junto. Rev Thiago Naruse, Naruse é com S, tá certo? E a da igreja é IP do Alto da Lapa, tá certo? IP do Alto da Lapa. E fala pro pastor Lucas que eu tô devendo uma visita. Tá. Mas eu vou ainda esse semestre, se Deus quiser. Professor Gabriel, bem-vindo sempre aqui, meu irmão. E já no intervalo as pessoas não viram, mas no intervalo já nasceram outras 2 propostas de outros debates a partir do que a gente estava falando aqui. Legal. Bem-vindo sempre. Eu que agradeço, pastor, mais uma vez pelo convite. Quero também deixar claro aqui a minha admiração pelo senhor, pelo grande trabalho aí da Musical. Deus abençoe grandemente. Nós tributamos a Deus toda a honra e toda a glória. Foi uma honra conhecer o reverendo. Deus abençoe grandemente a sua vida, o seu ministério sempre. As nossas considerações finais, embora o pastor César realmente salientou muito bem que não é um assunto essencial para a salvação, né? É importante que nós esclarecemos aqui alguns pontos de vista e é interessante nós nos apegarmos com o que diz a palavra de Deus, independente das nossas posições, sempre olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Maravilha. Suas redes, quem quiser te achar, te seguir, eu te achei, por exemplo, pelas redes, né, uma vez. Foi. E terminou que você veio aqui pro programa e tal. É muito ativo lá nas redes, gerando conteúdo. Como é que as pessoas te acham, Gabriel? Bom, inclusive a rede a qual o senhor apareceu lá na live, né, foi um dia muito marcante na minha vida. Não temos mais. Infelizmente, o Por quê? TikTok baniu a nossa conta. Por quê, Tiago? Possivelmente Gabriel. devido a um trabalho apologético um pouco pesado com os TJs e com os católicos. Mas você não, você abriu outra? Ou não pode? abrir? Abri outra, né? E estamos. Você tinha bastante lá no TikTok. Estávamos né? chegando a 30 mil seguidores. Tava Zerou. um número interessante, zerou, não conseguimos mais recuperar. Mas abrimos uma outra conta e já abri uma outra reserva também, Prof. Gabriel Cruz. Nós vamos continuar. A conta caiu, mas nós permanecemos de pé. Então, Prof. Gabriel Cruz, lá no Isso, TikTok. lá Tá no com TikTok. quantos agora? Agora tá, no começo Zerou. tá chegando a 2 mil ainda. Mas tá bom, Prof. Gabriel Cruz. Isso. E que conteúdo você gera lá? Quais os dias? Tem dia certo? Não, tem? não. E no Instagram nós estamos sempre ali fazendo aquela consultoria de livros, dicas de livros teológicos, caixinha de perguntas e também um trabalho apologético. Muito legal.